Nós estamos nesse mês de setembro refletindo sobre o tema privacidade. Amigos de todos, íntimos de ninguém. A reflexão que a gente quer fazer hoje tem muito a ver com essa exposição exagerada que todos nós vivemos. A gente não tem avaliado o nível dessa exposição. Eu quero contar aqui uma história real de um amigo, e eu tenho permissão para fazer isso, senão não faria, que ele estava em casa, ele é pastor, aí tocou o telefone da casa dele, e a pessoa falou assim: pastor, o senhor está de cueca vermelha? Ele falou: rapaz, como que você sabe disso? Porque seu filho está fazendo uma live com o seu celular. E quando ele olhou, o menino dele pequeno estava filmando a casa dele inteirinha, fazendo uma live e mostrando. A gente não tem a noção do quanto a nossa vida é exposta, o quanto a internet se tornou esse local onde as pessoas se expõem. E na reflexão de hoje, eu queria falar um pouco sobre essa ideia de que a internet se tornou um divã, um local para falarmos das nossas emoções. E aqui nós temos dois grupos de pessoas. Nós temos aqueles que não têm nenhum tipo de pudor, de critério, de senso crítico, e que expõem a sua vida assim de uma forma deliberada, que falam das suas emoções, que muitas vezes nós, que temos alguns amigos assim, a gente fala assim: meu Deus, como que a pessoa está se expondo a esse nível? Falando da sua intimidade, de uma crise conjugal, de um problema no trabalho, de um problema das suas emoções. Você percebe, quando você olha e se choca, e diz assim: será que a pessoa tem noção dessa exposição? É meio que um episódio do Black Mirror, né? E as pessoas, elas não têm essa noção, e de alguma forma elas até fazem porque querem uma aprovação, querem alguém que manifeste-se ali e que talvez vá em encontro da necessidade que ela tem de estima, da sua baixa estima, e aí ela quer isso, ela quer alguém que entre num comentário, ela quer alguém que fale: não fique assim, não desanime, isso é importante, mas ela faz isso propositalmente. E esse grupo talvez tenha essa imagem para a gente, a imagem de que é o senso comum, né? A pessoa está triste, mas está preocupada em virtualizar a sua tristeza, desabafar, se expor. E aí nós temos então esse ambiente de que as nossas emoções são públicas, porém os nossos sentimentos são secretos. Há um outro grupo de pessoas, é um grupo de pessoas que, em função dessa ditadura da felicidade, de toda essa imagem de alegria, de pessoas bem-sucedidas, pessoas eficientes, pessoas alegres, elas têm receio de se expor. Se nós temos um grupo que não tem nenhuma dificuldade de perder o limite, nós temos um outro grupo que entrou na onda da vida da máscara, da vida virtual. E por isso a gente não consegue identificar até que ponto as pessoas são de fato felizes ou não, porque há aqueles que estão virtualizando as suas emoções e aqueles que estão escondendo. E a gente está vivendo um mês, que é o Setembro Amarelo, que reflete um pouco sobre isso. E tem uma imagem que eu queria que a Juliana passasse, que mostra o vocalista do Linkin Park num momento de alegria, e a esposa é que viralizou essa imagem numa campanha para mostrar pessoas que lidam com crise de angústia, de depressão, mas que na virtualidade jamais nós poderíamos imaginar que essas pessoas enfrentam crises emocionais profundas. Então você percebe o momento que nós estamos vivendo tão delicado, que a gente não consegue mensurar de fato quem está doente ou não, quem está feliz ou não. Embora a virtualidade mostre, exponha a nossa vida, a gente perdeu até esse senso de dizer se a pessoa está de fato triste, se aquilo é real ou não, ou se aquilo é escondido, ou aquilo é virtual. Então a internet se tornou um mau divã, um divã equivocado das emoções, um local inapropriado para lidarmos com as nossas emoções. A maneira que nós temos feito isso é uma maneira equivocada. A própria compreensão desses dois grupos nos mostra
o momento que nós estamos vivendo. E eu quero então ler um texto bíblico, para que esse texto nos mostre alguns apontamentos e algumas considerações diante dessa realidade. Qual realidade? Uma realidade de emoções públicas e de sentimentos escondidos. Uma realidade onde nós temos um grupo de pessoas que falam demais, que se expõem demais, mas um grupo de pessoas também que se esconde atrás dessa virtualidade. E eu quero ler então com você o texto de Provérbios, capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 27. Algumas coisas importantes a gente entender sobre esse texto. O texto de Provérbios, do versículo 20 ao versículo 24, nós lemos aqui o autor nos colocando diante da possibilidade de refletirmos sobre a vida. E antes de você ler esse texto, é importante você compreender o significado da palavra coração. Coração aqui é a sede dos sentimentos e as vontades dos seres humanos. Se a gente colocar isso no singular, a gente diria que o coração é a sede das emoções do ser humano e a sede da vontade do ser humano. E o texto diz assim, vamos ler: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É claro que na cultura contemporânea a gente sabe que o coração ele tem muito mais uma função fisiológica do que emocional. A gente sabe hoje que o nosso cérebro é aquele que é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pela nossa identidade. Mas na história bíblica, e principalmente no conceito do povo judeu, o coração é o centro da vontade humana, é um símbolo, uma metáfora dessa centralidade. Por isso que a palavra coração representa a parte central em geral, o íntimo do homem interior, conforme se manifesta em todas as suas diversas atividades, nos seus desejos, afeições, emoções, paixões, objetivos, pensamentos, percepções e imaginação, suas crenças e, principalmente, toda a sua identidade e a sua consciência de si mesmo. Para o povo hebreu, o coração é o centro de si mesmo, a consciência de si mesmo e a identidade de si mesmo. Por isso que nós temos nos Salmos e em outros textos falando do coração como essa sede humana, sede daquilo que nós somos. Agora, no texto, há uma expressão que a gente tem nessa tradução com o termo guardar, guarda o coração. E eu queria dar ênfase a essa expressão que em hebraico é chamar, a palavra guardar. Por que o sábio, o autor desse provérbio, diz que é preciso guardar a sede da nossa identidade? Por que o autor diz que é importante guardarmos a central das nossas emoções? Por que ele diz que é importante guardarmos aquilo que nós somos enquanto identidade humana? A palavra guardar aqui, chamar, tem 3 traduções, 3 compreensões nos seus originais. A primeira delas é o termo de diligência, fazer diligentemente, atentamente. Nós temos que prestar atenção no coração. O segundo princípio da tradução é a ideia do cuidado. Guardar é cuidar. E o terceiro princípio tem o sentido da proteção. E dessas 3 compreensões e dessas 3 traduções da palavra guardar estão as considerações dessa noite. A primeira diz o seguinte: fique atento ao seu coração. A primeira tradução é diligentemente. Você precisa dirigir o seu coração, ou seja, precisa ter disciplina, você precisa prestar atenção naquilo que é a sede humana da sua identidade.
Quando a gente estuda e olha para esse texto, a gente tem a noção de que diligente tem a ver com disciplina, ficar atento, constante sobre aquilo que retemos em nosso coração e a forma que nós lidamos com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Eu diria que é preciso uma certa disciplina e também um hábito constante de guardarmos o nosso coração, pois sendo o coração a sede daquilo que nós somos, é no coração que as nossas maiores batalhas acontecem. Preste atenção nisso. Por que o sábio diz que é importante proteger, guardar, cuidar e prestar atenção no coração? Sabe por quê? Porque é nesse local que as nossas maiores batalhas acontecem. Por isso que John Stott tem uma frase famosa que diz assim: o coração do problema humano é o problema do coração humano. É lá, no nosso coração, que reside os nossos maiores desafios, a nossa maior batalha. Deixa eu dizer uma coisa para você: o problema é a internet? Não. O problema são os nossos próprios corações. Eu digo que a internet, ela amplifica aquilo que está no coração humano. As discussões, as tretas, as polêmicas, todo o preconceito, toda a violência, tudo é expressão do coração. É claro que ela leva isso a dimensões maiores do que nós podemos imaginar, mas a raiz dos problemas, segundo a teologia reformada, protestante e a teologia bíblica, é o coração humano. O nosso coração reside aquilo que nós temos como maior desafio, a nossa própria natureza e os nossos próprios hábitos. Por isso que a aplicação é o seguinte: seus hábitos, seu comportamento, suas atitudes são reflexos daquilo que está no seu coração. Por isso, nós mostramos no ambiente virtual aquilo que está no nosso coração. Se o nosso coração está saudável ou se está doente. As plataformas digitais, elas amplificam aquilo que nós temos dentro de nós. E aqui nós podemos fazer a seguinte reflexão: a gente pode expor mais as nossas feridas do coração ou esconder ainda mais os nossos sentimentos. Você entende isso? Se ela é um amplificador, esse ambiente virtual pode aumentar as minhas feridas ou ela pode esconder ainda mais aquilo que já está escondido no meu coração. A gente precisa ficar atento, nós precisamos olhar para o coração, a gente precisa refletir que reside no nosso coração os nossos maiores desafios, porque neles estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa identidade, as nossas maiores mágoas, ressentimentos, raivas, todos os outros sentimentos que movem as nossas atitudes e também movem o nosso comportamento virtual. E o que o sábio está dizendo, que guardar o coração é ficar atento a essa realidade, que o coração humano é o grande problema humano. A nossa própria natureza é o nosso maior desafio. Por isso que nesse ambiente, onde nós discutimos até que ponto a nossa vida é pública ou não, a gente precisa olhar para a origem disso, para o nosso coração. Porque talvez, nessa ânsia de expormos as nossas emoções, há um desejo no coração de ser reconhecido. Há um desejo no coração humano, do ego, da vaidade, de que as pessoas nos olhem e nos admirem. Mas isso não tem nada a ver com as redes sociais, isso tem a ver com o nosso coração. E aí a gente, na verdade, expõe as enfermidades do coração no ambiente virtual. E é exatamente isso que acontece. Por isso a palavra chamar, guardar, tem como uma das suas primeiras traduções fazer isso diligentemente, prestar atenção no coração. Olhe para o seu coração e perceba nele a raiz do seu problema. Olhe para o seu coração e perceba no seu próprio coração os maiores desafios da sua vida, porque é nele que está sendo travada a batalha da sua vida. A segunda tradução e a segunda consideração diz respeito à expressão do cuidado. Cuide do seu coração. Guardar o coração, em primeiro lugar, é ficar atento ao coração.
Guardar o coração, em segundo lugar, é cuidar do coração. E a palavra aqui, cuidado, é tomar conta de. Assim como se cuida de um jardim, e a mesma palavra é usada em Gênesis capítulo 2, versículo 15, também como um rebanho, segundo Gênesis 30, 31, e até uma casa, segundo Samuel capítulo 15, versículo 16. A palavra chamar é empregada também como cuidado, cuida do seu coração. Mas o cuidado aqui diz respeito a uma reflexão médica, é um cuidado da saúde, é um cuidado que vai além do aspecto físico aparente, mas vai ao encontro de uma reflexão da saúde do coração. Você está entendendo isso? É preciso cuidar do coração de uma forma sistemática, avaliando os riscos que a falta desse cuidado pode ocasionar. E no exercício desse cuidado, e aqui é uma coisa muito interessante, porque na tradução do cuidado, diz que esse cuidado não é tão somente meu. Esse cuidado pode ser partilhado por pessoas que nós amamos, por amigos certos, pessoas certas que podem também ajudar a gente a cuidar do coração. E eu acredito que nesse cuidado do coração é muito importante, principalmente na cultura atual, a ajuda de um profissional. Nós precisamos cuidar do coração como nós cuidamos da nossa vida profissional. E aqui eu quero mexer em alguns deuses da cultura atual. Nós precisamos cuidar do nosso coração como nós cuidamos da nossa vida profissional. Ah, pastor, mas como assim? Vamos olhar para a nossa vida e vamos perceber que nós somos talvez uma geração mais bem-sucedida que foram os nossos pais, ok? Nós temos na cultura palavras como eficiência, produtividade, carreira, performance. Vamos fazer live às 5 horas da manhã para ser mais bem-sucedido. Vamos lá, vamos correr. Mas qual é o preço disso? Enfermidades do coração. Por isso que você vê uma enormidade de pessoas hoje com burnout, ansiedade, angústia, depressão, cabelo caindo, comendo cutícula. Quer ver um exemplo? Sua pálpebra deve estar tremendo enquanto eu falo. Não é isso? Que são reflexo de uma cultura que está deixando enferma os nossos corações, porque nós não cuidamos do coração da mesma forma que nós cuidamos da nossa vida profissional. E é esse cuidado das emoções, dos sentimentos, que o sábio está nos colocando como um ensinamento. Você quer ver um outro Deus da cultura? Alguns vão ficar chateados comigo. É preciso cuidar do coração da mesma forma que nós cuidamos do nosso físico. Embora o nosso coração, fisiologicamente, também seja alcançado pelo cuidado físico, na metáfora bíblica, o coração diz respeito às nossas emoções. Da mesma forma que eu valorizo o cuidado físico, eu devo valorizar o cuidado com o coração. Embora as atividades físicas ajudem, elas não substituem um cuidado permanente com as nossas emoções. E aí nós precisamos olhar de uma forma muito real, e se a gente usar aqui as pesquisas atuais, dizer que desse público que está me ouvindo aqui de manhã, à noite, pelas redes sociais, no Hub São Roque, 70% das pessoas que estão me ouvindo enfrentam enfermidades do coração. Estão comendo mal, estão dormindo mal, crise de ansiedade, de angústia, taquicardia. É isso que dizem as pesquisas. Por quê? Porque nós não estamos cuidando do coração da forma devida. A gente está vivendo uma vida plástica, mascarada, que esconde o que de fato nós sentimos. Eu diria que não há uma gestão dos sentimentos como há uma gestão da vida. A gente está muito mais preocupado em acompanhar nos stories tudo que diz respeito a desempenho, carreira, sem avaliar a consequência disso nas nossas emoções. E aonde ficam o cuidado, o trato, a saúde do coração? Porque muitas vezes o que está custando tudo o que você tem é o seu próprio coração. Cansaço, medo. Quando a gente ouviu essa canção essa semana, entrou no repertório, Eu Não Sou Mais Escravo do Medo, é porque nos dias atuais, o medo se tornou um sentimento alimentado em função das debilidades humanas. Eu estou assustado
em ver a quantidade de pessoas enfermas do coração, em função da rotina que vivem. E o sábio está dizendo o seguinte: guarda o coração, cuida do coração. Não é apenas no aspecto fisiológico de cuidar do colesterol, do HDL, do ácido úrico, mas é o cuidado com as emoções, com os sentimentos, com a identidade daquilo que nós somos. Esconder nossos sentimentos na vida virtual, ou nos isolarmos, pode adoecer ainda mais e as consequências serão trágicas. Colocar um pano, chamado de pano quente, esconder-se nesse ambiente virtual pode ser ainda mais trágico e inconsequente, porque é a forma indevida. Por isso que a gente se surpreende hoje, nessa campanha do Setembro Amarelo, muitos terapeutas, muitos psicólogos, dizendo o seguinte: não dá para medir a vida de uma pessoa pelo ambiente virtual. Quando nós fizemos essa mensagem, eu mandei uma mensagem do WhatsApp para alguns psicólogos e psicólogas da nossa igreja, para elaborar essa mensagem. E 100% dizendo que a internet, ao invés de ajudar no trato das emoções, piora o tratamento. Porque o que nós temos hoje é uma distorção do comportamento humano no ambiente virtual. E a gente olha, a gente quer ser bem-sucedido, a gente quer ter uma vida admirada, a gente quer pessoas que olhem para a gente constrói uma narrativa. Aí surgem palavras como storytelling, né? Nada mais é do que você construir uma história para que as pessoas sigam a sua história. Mas que loucura é isso? Porque a gente precisa olhar de uma forma muito real para a nossa vida e perceber que a nossa vida é pela graça. Filipenses diz o seguinte: a liberdade aparente pode, na verdade, estar mascarando uma enorme escravidão, um clamor do coração pelas necessidades não atendidas. E essa consideração que diz respeito ao cuidado, eu me dirijo àquele grupo que esconde os seus sentimentos numa vida virtual. Está tudo bem, mas não está bem. Não trata daquilo que precisa ser tratado. E qual é o interesse de Deus através dessa palavra? Cuidar do coração. Cuidar do coração. A terceira consideração que vem da tradução da palavra chamar, guardar, é a palavra proteger. E aqui eu quero pedir licença e me dirigir às pessoas que se excedem nas demonstrações das suas emoções nos ambientes virtuais. A palavra chamar pode ser traduzida na raiz com o termo resguardar-se, proteger contra intrusos. O coração, por ser o centro da nossa identidade, onde reside nossas emoções e sentimentos, deve ser protegido. No texto temos a compreensão que é preciso proteger o coração do mal, das consequências do pecado e também da religiosidade. Nós precisamos avaliar as consequências e as marcas que as nossas escolhas, atitudes, comportamento, seja na virtualidade ou na realidade, deixam em nossos corações. Assim também como nós devemos avaliar a forma que estamos expondo as nossas emoções no sentimento virtual, ou melhor, no ambiente virtual. Paul Tripp diz o seguinte: o que governa o seu coração moldará as suas palavras, comportamentos e atitudes. Se o coração está doente, enfermo, carente, com baixa estima, vai se potencializar nas plataformas digitais, pedindo um aceno para que alguém preste atenção nela. E aí, você como um bom amigo, entra lá num comentário e diz assim: puxa, olha, a Bíblia diz isso. Você dá uma palavra e você fala: puxa, isso vai ser suficiente. Você fica todo feliz porque você foi um conselheiro e um terapeuta, não é assim? De repente, passa alguns dias, a mesma pessoa vem e desabafa, você fala: puxa vida, mas ela não ouviu o meu conselho? Porque a necessidade dela não está na cura, não está na resposta. A necessidade dela está na exposição dos seus problemas. E é exatamente isso a enfermidade atual. Muitos perderam o sentimento e o senso crítico, perderam o filtro da maneira e a forma que se expõe.
na busca de um falso apoio e da necessidade constante de aprovação, nós acabamos por expor demais o nosso coração. E aqui preste bem atenção no que eu vou dizer, porque é muito importante. Ouça. A exposição desnecessária dá permissão indevida para que as pessoas entrem na nossa vida. Isso é trágico. A exposição desnecessária dá uma permissão indevida para que as pessoas deem conselhos errados, nos julguem, nos rotulem, e ao invés de curar, as nossas feridas aumentam em função da angústia gerada por essa exposição. Nós estamos tratando do coração da forma equivocada. Ao invés de cura, a enfermidade está aumentando. O Peter Berger tem uma reflexão que fala a respeito dos nichos da vida, dos nichos saudáveis da vida. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas é bom repetir. Ele diz que todos os seres humanos, saudavelmente, como pessoas sociais, deveriam ter 3 nichos, 3 áreas: a vida íntima, a vida privada e a vida pública. Interessante que nessa reflexão ele usa a metáfora da casa. Ele diz que a vida íntima é o quarto, ele diz que a vida privada é a sala, a cozinha, ele diz que a vida pública é quando você abre a porta da sua casa e você vai para a rua. Saudavelmente, porque é na vida íntima que reflete aquilo que nós somos. Quem é casado sabe disso. É na vida íntima que a gente fala da gente, a gente briga, né? A gente trata do coração, a gente se expõe. São pouquíssimas pessoas que entram na nossa vida íntima. Quase sempre os filhos, sem permissão e de madrugada, né? Mas na vida privada, a gente convida algumas pessoas, alguns amigos, familiares, para o nosso espaço gourmet da varanda. A gente te convida para assistir um filme no espaço privado. E aí então a gente vai para a vida pública. O que a internet fez? A internet quebrou essas barreiras. Ela arrancou as portas que dividem uma vida saudável. A internet misturou todas as coisas e a nossa preocupação é mais com a vida pública do que a vida íntima e privada. Então eu sei do que você faz, do que você come, como que você faz na sua vida privada, e eu sei, inclusive, alguns, até da vida íntima, do que fazem. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para, de fato, te confrontar. Você acha que é saudável você gravar um vídeo da sua cama, da sua intimidade? Você não vê insanidade nisso? Você não vê exagero mostrar sua privacidade para pessoas que não te conhecem? Nós precisamos pensar sobre isso, porque o texto está dizendo para cuidarmos, protegermos o nosso coração, a nossa vida íntima. E a gente perdeu o senso crítico disso. E quando a gente faz isso, nós damos permissão para que tudo de ruim entre através desse acesso. Interessante que quando você baixa um aplicativo no seu celular, eles pedem uma permissão para acessar as suas fotos. Não é verdade? Quem tem filho pequeno é um problema isso aí. Porque os filhos pegam o nosso celular, fazem cada foto que você tem que ficar esperto, né? O que é isso? É exatamente o que acontece com os tratos do coração. Nós damos permissão para que as pessoas invadam a nossa privacidade e a nossa intimidade. E há um exagero nisso. As pessoas estão te rotulando, estão te julgando e você não está percebendo o nível de exposição. Tanto é interessante que qual é a primeira coisa quando você entra no Facebook e ele te pergunta? O que você está? E tem gente que responde. O que você está pensando? E a gente vai sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de preocupação, expõe a nossa vida. Ah, mas é a minha vida. Claro que é a sua vida. Só que você precisa avaliar os riscos dessa exposição desnecessária. Você precisa avaliar o quão trágico isso pode ser para você. E o texto está nos convidando, e eu quero aqui então recapitular para nós terminarmos essa mensagem. 3 coisas em relação ao coração e à nossa privacidade. 3 coisas. Primeiro, ficar atento ao coração. Segundo, cuidar. É preciso saúde emocional, saúde dos nossos sentimentos. E terceiro, proteger.
resguardar o coração. A palavra guardar, chamar, tem essas 3 traduções: a diligência, ficar atento, o cuidado com o coração e a proteção ao coração. Eu quero terminar lendo um texto de Efésios, capítulo 4, versículo 7, onde o apóstolo Paulo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. O que ele diz? Guardará o coração e a mente. Aqui é já a inserção do pensamento grego, que divide o coração como emoção e a mente como razão. Guardará o coração e a mente de vocês em quem? Em Cristo Jesus. E aqui nós temos o apontamento para o Evangelho, porque só através de Cristo o nosso coração pode ser tratado. Só a partir de Cristo a nossa natureza humana e o coração doente pode ser tratado. Só através do Evangelho, que nos coloca diante da seguinte condição: o nosso coração é mau. E só a partir de Cristo a cura. Eu gostaria então de terminar que qual é o local ideal para tratarmos das nossas emoções, da nossa vida, da nossa identidade? Em Cristo. Em Cristo. E eu diria que esse mesmo Cristo pode usar amigos, bons amigos, pessoas maduras, para que você possa pedir ajuda, para que você possa dizer assim: eu não estou bem, eu não estou bem. Numa cultura onde as pessoas são muito competitivas, como assim alguém dizer que não está bem, que o casamento não está bem? Num mundo onde tudo é plástico e aparente, como assim a esposa pedir ajuda para falar que o marido é um ogro? Como assim um homem falar que está com medo, que está com angústia, com depressão? Como assim um adolescente, um jovem, falar que está se riscando, porque está com dificuldade de lidar com suas próprias angústias, com a sua própria dor, e ele precisa fazer esse risco para que a dor mude de local, do coração para o corpo? Ao ponto da gente reconhecer que, a partir de Cristo também, porque Cristo nos coloca diante da nossa humanidade, a gente possa pedir ajuda de um profissional, para nos ajudar nessa caminhada, a lidarmos da forma correta com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Eu seria muito irresponsável se eu dissesse que uma oração basta. Eu seria muito irresponsável falar para você que um aconselhamento pastoral bastaria para que muitas realidades do seu coração mude. Mas muitas coisas precisam de ajuda, e precisam de uma boa ajuda, porque vão tratar do seu coração. E é exatamente isso que eu quero justificar. Como assim um pastor dizendo para pessoas procurarem ajuda? Porque o texto diz isso: é preciso cuidar do coração, e existem pessoas que são especialistas em cuidar do coração. E se elas são especialistas do coração, eu estou respondendo ao imperativo bíblico, um conselho do sábio, através de um provérbio, para cuidar do meu coração. Eu lembro que uma vez eu estava saindo da psicóloga que atende a gente lá em casa, toda a nossa história com o nosso filho. Eu encontrei com uma pessoa, ela falou assim: nossa, pastor, o senhor saindo de um psicólogo? Eu falei assim, quase que eu falei assim: irmã, você dá um pouco de trabalho, né? A pessoa... Não falei isso, né? Eu respondi para ela, minha esposa estava do lado, disse o seguinte: nós precisamos cuidar do coração. Nós precisamos cuidar do coração. E nada melhor do que pessoas que sabem cuidar do coração para nos ajudar. Pedir ajuda também é uma das formas de aliviarmos a nossa angústia, o nosso sofrimento. A internet não é esse local. A internet não é terapêutica para as nossas emoções e para os nossos sentimentos. Feche teus olhos, eu quero orar com você. E eu gostaria muito que você pensasse comigo: como está o seu coração? Como está o seu coração? Como estão as suas emoções, seus sentimentos? Será que a sua forma bem-sucedida de ser, a sua carreira, a sua performance,
adoecem o seu coração. Você precisa cuidar, você precisa ficar atento, mas você também precisa proteger. Proteger não é trancar o coração, proteger é filtrar os locais devidos para expor esse coração. Cuidado com o que você está fazendo. É no coração que ficam registradas as nossas mágoas, ressentimentos, falhas, fracassos, erros. E quando nós não consideramos essa possibilidade, pagamos um preço muito alto no futuro, por não colocarmos para fora, para ser tratado da forma devida. E a promessa do apóstolo Paulo é: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Senhor, aqui estão pessoas que estão nesse momento, ó Deus, expondo os seus corações diante da Tua presença. O melhor local para expormos o nosso coração é a Tua presença. O nosso cansaço, o nosso estresse, nosso burnout, nosso esgotamento, nossa angústia, a nossa ansiedade, os nossos medos, tantos sentimentos que nos assolam, que tiram de nós a nossa saúde física, que atormentam a nossa rotina e que precisam da cura devida. Aqui estão os nossos corações com baixa estima, com necessidade da aprovação dos outros. Aqui está o nosso coração ressentido, magoado, ferido, que precisa de cura, Deus. E o que nós queremos nessa noite é respondermos essa palavra, para ficarmos atentos ao coração, para cuidarmos do coração e para protegermos o coração e para colocarmos através da Tua presença, do Teu Santo Espírito, a cura, para que essa cura, Deus, venha através da capacidade do Teu Santo Espírito, tocando o nosso coração, para que possamos pedir ajuda. Tem gente aqui, ó Deus, aprisionada pela vida aparente, aprisionada pelas suas angústias, que precisa soltar da garganta o pedido de ajuda, o pedido de socorro. Senhor, que a Tua graça e o Teu amor tragam cura nessa noite. Coloquem, Senhor, essa palavra no mais profundo do nosso coração, para que haja fruto, para que ela, Senhor, transforme as nossas relações e a nossa percepção a respeito do coração. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém.